Boa noite, queridos companheiros de jornada. Boa noite, minha amiga. Minha querida. Que bom que nós estamos aqui nesse mês maravilhoso. Todos os meses são meses de Jesus, mas esse mês tem... É especial. É especial. E nós estamos aqui para fazermos juntos o nosso Evangelho no lar. Nós e a espiritualidade amiga. Estamos todos juntos projetando luz, não só para o nosso lar ou para o nosso bairro, mas para o nosso estado, nosso país, para todo o planeta. Tá? Convidem os seus familiares, mas caso eles não possam fazer com você, não tem problema. Façam sozinhos, porque sozinhos vocês nunca estarão. Com certeza. E não se esqueçam de colocar a sua aguinha, tá? Para ser magnetizada e aonde será colocado aquele remedinho especial para cada um de vocês. Já tá? vem com o nome ali escrito, tudo certinho. Isso. Nós vamos ler uma mensagem do livro Confia e Segue, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. E o título é Com Jesus. Com Jesus, a vida adquire um novo sentido. A dificuldade se faz bênção, dor é alegria, tristeza é a véspera da consolação. A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência. Trabalho é condição de felicidade. A sombra é a fonte da luz. A lágrima é pérola do sentimento. Desprendimento é o caminho da posse verdadeira. Renúncia é aquisição. Sacrifício é a estrada para as alturas. É por isso que o Natal, em qualquer parte, unindo as criaturas na mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, será sempre a estrela do amor e da esperança em cada coração. Por isso, Claudinha, a gente ouve sempre, tinha que ser Natal todo dia. Ah, deveria ser mesmo. Onde os corações ficam mais enternecidos, os sentimentos, as pessoas pensam assim, não, eu vou procurar aquela pessoa, vou tirar aquilo do meu coração. Jesus sempre está conosco, mas parece que Jesus desce a terra. As nossas sensibilidades ficam mais apuradas porque a frequência do planeta muda. Ela muda porque é necessário essa mudança de frequência vibratória para que a gente se aproxime mais do outro de uma maneira ou de outra. Exatamente. Então, com Jesus e por Jesus, nós estamos aqui e vocês estão aí. E por Jesus, a caridade e o amor ao próximo, como a nós mesmos. Então, imbuído dessas palavras, dessa leitura maravilhosa, nós estamos aqui, Senhor Jesus, Mãe Santíssima, Pai Maior, em busca desse nosso Evangelho nos nossos corações. Que quando a nossa amiga ler as palavras do Evangelho, cada palavra seja por nós absorvida nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a gente possa, como estrelas, sair distribuindo a palavra de Jesus. Muitos de nós pensam, mas eu não posso, é tão difícil. Não, Jesus está conosco. Ouvir um amigo que precisa, dar um abraço quando não puder falar nada. Esse é o trabalho de Jesus. Esse é o trabalho do trabalhador de Jesus. Então, amigos, nessa psicosfera de Natal, que seja Natal todos os dias desse ano que há de vir. Que possamos nós seguir a porta estreita, que é a porta do trabalho, a porta do amor, a porta de seguir os passos do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então agora a nossa amiga vai ler um trecho do Evangelho. Mais uma vez, meus queridos, uma boa noite nesse mês mágico, esse mês oferecido pelo planeta a todas as homenagens, os tributos ao nosso companheiro, nosso irmão maior, Jesus.
E como a nossa companheira falou sobre a porta estreita, eu lerei do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra codificada por Allan Kardec, esse capítulo que se intitula Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E quando a gente sempre lê o Evangelho, tem que interpretar para que a gente possa ser um facilitador, todos são chamados. Todos são chamados, mas nem todos se capacitam para ser escolhidos. Escolhidos para quê? Para poder ascender. Todos nós queremos ascender. Todo mundo aqui quer passar no vestibular, mas nem todo mundo faz o curso intensivo. E o Evangelho é o roteiro educacional que o mundo espiritual nos oferece para que nós possamos fazer esse exame de consciência e vermos até onde nós estamos e quanto nós podemos chegar. Então vamos ler A Porta Estreita. Vou ler a citação de São Mateus, que está no capítulo 7, do versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Vamos ler aqui a interpretação de Kardec. Larga é a porta da perdição. Fala muito sobre as paixões. Porque são numerosas essas paixões mais e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. É estreita a da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos são aqueles que se resignam com isso. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a Terra ainda um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, Deus teria condenado voluntariamente à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que delitos esta humanidade se fizera culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre logo após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais escuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender com toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria as máximas do Cristo. A porta estreita, estreita porque está vinculada à renúncia e nós não gostamos muito de renunciar. Renunciar a todas as ilusões, as paixões que nos tomam por completo que depois passam sem avisar. Todas aquelas situações em que nós priorizamos toda a materialidade
e deixamos em segundo plano a espiritualidade, ou seja, a nossa essência. A nossa essência é espiritual. Então, ainda nesse labirinto, sem saber quais são as saídas verdadeiras, nós nos perdemos durante muitos séculos. E ai de nós, se não fosse a misericórdia dessas múltiplas existências, ainda estaríamos perdidos no labirinto da dor, da dúvida, da desesperança, sem encontrar a porta que nos conduz ao amor maior que é Jesus. Esse amor que não cobra, só oferece, mas também ensina, educa através desse combate, o bom combate, como dizia o apóstolo. Só através desse bom combate, onde nós combatemos as nossas más tendências, aonde a gente diz para a gente mesmo: eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pensar dessa maneira. E aí a gente coloca uma outra pergunta quando a gente está na dúvida: o que será que Jesus faria em meu lugar? Porque Ele deixou o roteiro. Tudo certinho. Tudo certinho. Ele deixou. Está tudo certinho. O Evangelho. O Evangelho é o nosso roteiro de educação moral. Perfeito, completo. Está na dúvida? Vai lá. Então, mais do que nunca, que nós possamos procurar essa porta estreita através desse bom combate, para que nós possamos ficar cada vez mais próximos desse mundo de regeneração. E eu estava pensando, você lendo, eu estava só pensando aqui assim, às vezes, normalmente, a gente não precisa ir muito longe. Não precisa. Abandonar algumas das nossas vaidades, né? Aquele orgulho, aquelas decisões ou aquelas tomadas de decisão que não, isso eu não quero. Aquele pezinho que a gente bate, né? Isso. Então é olhar para dentro de cada um de nós. E combater aquilo que a gente sabe que tem e que não quer mais ter. Que a consciência fala, né, Claudinha? É a consciência onde estão escritas as leis. E isso é errado. Ninguém precisa chegar para você e falar. Está escrito. Exatamente. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos profundamente essa oportunidade de estarmos em contato com o Teu Evangelho, que fala tão íntimo, cala profundamente dentro de cada um de nós. Que todos os lares, ainda nesses dias tão próximos da data magnima, que é o nascimento do Cristo, ainda imbuídos dessa frequência de solidariedade fraterna, que isso possa persistir, ficar retido dentro de cada um de nós, que seja motivo de alegria dentro dos nossos lares, que nós possamos sentir esse contato cada vez mais próximo com aquele que veio mudar totalmente a história, dar um novo olhar, um olhar de esperança, de sinceridade. Então, é com esse pensamento amoroso e de muita responsabilidade que nós desejamos a todos uma continuidade de Natal e que venha um ano novo de paz, de bem, de alegria e de renovação. Muita esperança. Vamos beber nossa aguinha? Vamos. Opa. Vocês bebam as suas. Graças a Deus. Paz e bem. Paz e luz. Paz, muita paz. Com Jesus. Com Jesus sempre.